Gente, bom dia. Nosso grupo é constituído por mim, Andressa e pelo Arthur, e nós resolvemos fazer um quiz, como um projeto interdisciplinar. A nossa ideia surgiu durante algumas aulas da professora Cida, em que nós vimos algumas dificuldades na utilização das principais plataformas de quiz, que são o Kahoot e o Mentimeter. Principalmente porque eles apresentam uma limitação da quantidade de usuários. O Kahoot permite a utilização gratuita de somente 10 usuários. Então, a partir disso, o professor precisaria pagar 120 por ano, R$120 no caso por ano. E a gente sabe que pela realidade do Brasil, assim, dos professores que já precisam despender recursos próprios mesmo para conseguir oferecer uma qualidade para a educação dos alunos, seria inviável. E o Mentimeter permite somente a utilização de uma vez por mês com 50 alunos. Então a gente viu que havia essa lacuna e resolvemos produzir esse quiz que seria gratuito, né? E também a questão da usabilidade, porque a utilização desses quizzes não é tão intuitiva. Então, se o professor fosse utilizar com alunos, por exemplo, de fundamental, eles já poderiam ter mais dificuldade do que alunos do nível superior, por exemplo. Vou falar agora sobre o nosso objetivo, né? Que nós estabelecemos seria a gamificação da educação, né? E como a gente busca atingir esse objetivo, né? Então a gente pensou em desenvolver uma plataforma de criação de quiz, que posteriormente essa plataforma cresceria, não ficaria limitada só apenas a criar quiz, mas também outros métodos de ensino focado na gamificação também, né? E durante nossos estudos, né, sobre a gamificação, nós vimos que é uma área que está crescendo bastante. Nós nos deparamos também com uma reportagem da CNN que dizia que nos próximos anos eles esperam que tenha 15% mais ou menos a gamificação na educação. Outro também ponto é que o nosso mundo já é bem tecnológico, né, conectado, onde uma criança já nasce quase com o celular na mão, né? Então a gamificação pode ser um grande aliado para o aprendizagem e a educação dessas crianças mais novas também. Em relação às metodologias, nós utilizamos a metodologia de processo Scrum para poder organizar o processo. Então, nós elaboramos um cronograma para que nós tivéssemos um delineamento desse processo de produção do software, da documentação também, e momentos de reflexão a respeito das melhorias para partir para as etapas seguintes. E nós realizamos revisão de literatura, que nós vamos esmiuçar mais adiante na apresentação, para poder decidir qual seria a paleta de cores mais adequada para o projeto, qual seria a tipografia mais adequada também. Então nós temos como requisitos funcionais, que é o cadastro do usuário. Então o usuário será a pessoa pudesse cadastrar em nossa plataforma, e a partir do cadastro ele terá acesso às ferramentas para a criação do quiz, né? Então ele não poderá acessar as ferramentas sem estar cadastrado. E se não cadastrar também, ele terá acesso aos relatórios também. Ele poderá imprimir em PDF um relatório de como foi os jogadores naquele quiz, como eles se saíram, e também terá acesso a todo um layout para a estatística de como eles se saíram. Outro ponto também que nós pensamos é como os jogadores irão entrar nas sessões de jogos, né? Então nós pensamos que os jogadores não serão obrigados a criar uma conta. Eles precisarão apenas de um código PIN, que será gerado assim que o ADM começar o jogo. Então, disponibilizando esse código PIN, o jogador já poderá entrar na sessão sem a necessidade de ter uma conta. Em relação aos requisitos não funcionais, nós pensamos, como dito anteriormente, na questão da usabilidade, do quão intuitiva essa plataforma seria, de fácil utilização para qualquer público, inclusive para autoestudo, para aluno que quisesse estudar sozinho. Acessibilidade, nós pensamos na questão da tipografia e o tamanho de letra, que permitisse um aluno que tivesse uma dificuldade visual também conseguir utilizar a plataforma de uma forma eficiente. A responsividade, ou seja, nós pensamos, o aluno vai utilizar principalmente o celular para poder utilizar o quiz. Então, a gente precisaria focar muito nessa questão da responsividade para que isso fosse possível. E também a estética das telas, que nós vamos também explicar na parte do logotipo, o porquê de cada escolha. Em relação ao modelo Canvas, como nós dissemos, nós vimos essa lacuna. Então, a razão pela qual esse projeto existe é que a gente não tem essas plataformas gratuitas com uma boa usabilidade. Em resumo, o público seria qualquer pessoa que tivesse essa necessidade de usar o quiz, inclusive os professores em processos de triagem, de investigação. Quais as lacunas os alunos têm ali na aprendizagem?
Às vezes, no começo de um semestre, para ele ver na disciplina anterior, tem que revisar algum conteúdo com esses alunos para dar sequência. Já seria uma forma interessante de quebrar o gelo também, de conseguir extrair essas informações dos alunos. E os recursos-chave são os desenvolvedores, nós, no caso, que desenvolvemos esse projeto, o suporte dos professores e também os recursos operacionais. A gente teve o servidor da FATEC, a internet, os computadores pessoais e também daqui. Em questão de estrutura de custos, nós utilizamos bancos de imagem gratuitos também, uma fonte que não apresentava direitos autorais, e futuramente o custo principal seria a questão da hospedagem. E a fonte de receita também nós utilizamos recursos gratuitos. Né? E o acesso ao público também, a interação seria por meio de redes sociais, por meio de e-mail, e também o feedback quando eles questionassem alguma questão que poderia ser melhorada, a gente interagir também pelas redes sociais, que seriam os canais principais, e também por e-mail. E a questão do protótipo, nós seguimos uma linha de raciocínio, que foi primeiro estudar as propagandas de cores. Nós pesquisamos sobre sites educacionais, tanto sites de escolas quanto de outros quizzes, para analisar quais cores eram mais utilizadas. Nós vimos que o azul era uma cor que era muito valorizada nessa área. E que, além disso, ele estimula uma área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que tem uma relação com as tomadas de decisão também. E com o pensamento complexo, isso teria uma relação com o quiz, então a gente quis utilizar essa cor. E nós utilizamos esquemas de cores para analisar qual cor seria complementar dessa, que foi o laranja. E é uma cor mais descontraída, conseguiria quebrar um pouco da frieza do azul desse distanciamento e promover um equilíbrio visual, né? Além de estimular o sistema de recompensa, e como a gente está tratando de um jogo, isso faria com que o aluno tivesse esse interesse de chegar até o final. A tipografia, nós utilizamos a fonte Roboto, que tem uma alta legibilidade, que tem uma boa utilização em qualquer tipo de sistema operacional e qualquer tipo de tela também. E o protótipo foi elaborado no Figma. Aqui nós temos então a paleta de cores que foi utilizada. Temos os tons de laranja que foram utilizados, os tons de azul. E a logo, a ideia foi utilizar como referência a Torre de Hanoi, que é um jogo psicopedagógico, que tem como objetivo melhorar o foco, a atenção. E a bandeira foi utilizada com o objetivo de mostrar que era um jogo de competição. Vocês vão ver que a gente vai ter um ranking também com esses alunos. E aqui, para dar uma ideia de como que é a fonte Roboto, todo mundo utiliza bastante, mas a gente resolveu mostrar só para ilustrar. Aqui então a gente tem uma imagem geral do protótipo que a gente desenvolveu. E agora eu vou dar uma passada por ele para mostrar. Então aqui nós temos a tela principal do protótipo, né? Onde terá algumas informações e tudo mais sobre o projeto. Vai ter também páginas dedicadas sobre, como a gente já falou aqui, apresentou, os recursos barra características da plataforma e o quem somos. Também terá a tela de cadastro, a tela de login. E ao entrar também temos a tela aqui se imaginando que a pessoa já tenha uma conta e já tenha criado alguns quiz. Temos aqui então os relatórios, as estatísticas de um quiz que já foi jogado, quantos jogadores teve, porcentagem de acertos. É algo que a gente vai definir melhor também na aplicação. Também tem a tela de criação do quiz. Tela do jogo. E aqui também, como ele, aqui imaginando que ele seja o administrador, ele começa a partida. Onde aqui temos a sala de espera, onde já tem alguns jogadores logados, imaginando quantos jogadores já tem. Aqui seria a tela do quiz, onde teria um cronômetro, a pergunta e as alternativas que ele poderá selecionar. E o PIN também que ele entrou na partida. E aqui nós temos a tela final do placar. Esse seria mais ou menos o resumo do nosso protótipo. Agora então faço a aplicação, que ela foi desenvolvida em HTML e CSS, também junto com o Bootstrap, e a utilização também de JavaScript, né? Aqui nós também temos nosso repositório no GitHub, onde terá todo o nosso projeto. Então aqui nós temos a nossa aplicação feita, né?
similar ao protótipo. Então nós temos aqui uma capa de introdução, onde terá um botão de cadastro também, e aqui temos o botão de entrar no jogo, que seria a tela do jogador, onde o jogador poderá entrar na partida. Aqui também tem outros 3 botões de atalho, onde ele poderá entrar na célula dedicada do sobre, os recursos / características do nosso projeto e o quem somos. Aqui também temos o resuminho sobre quem somos, o botão de atalho também. Os recursos / características, que seria a gamificação, a criação de quiz, a emissão de relatórios e o acesso, que seria de qualquer navegador, desde que tenha acesso à internet. Aqui também uma breve introdução sobre quem somos e um botão de atalho. Então, entrando nas páginas dedicadas, nós temos aqui o sobre, que aqui também a gente comenta tudo que a gente falou aqui, fala também sobre a pesquisa da CNN, que eu comentei. Temos aqui também a tela de recursos / características do nosso projeto, então a gamificação, a criação de quiz, a emissão de relatórios e estatísticas e o acesso a qualquer plataforma. Aqui também tem a página sobre, falando um pouco sobre nós. Uma coisa se notar também aqui é que toda a tela é responsiva também. Então nós buscamos deixar ela, já que é um quiz, muitos jogadores utilizando o celular, nós buscamos também deixar ela toda responsiva, os elementos da tela. Entrando então aqui, vamos imaginar que a gente fosse um jogador, aí ele entraria com o PIN, então entra no jogo com o PIN. Aqui então teremos a tela, onde ele colocaria o código que o ADM disponibilizaria e o nickname dele. E ao entrar então ele seria levado à tela de espera, onde aqui, diferente do ADM, ele não tem um botão começar. Então ele iria esperar o comando do administrador para poder começar a partida. Todas as telas também elas são responsivas também, né? Então aqui vamos imaginar que o cadastro, então, já que no primeiro semestre a gente não utiliza banco de dados, fica limitado na questão de cadastro, né? Mas só para título de simulação, eu tentei fazer, utilizando JavaScript, algumas validação de campo só para título de simulação. Então, por exemplo, se a senha não tiver exatamente igual, ele não deixa passar. Passando então, vamos para a tela de login, onde ele também tem que acertar a senha e o e-mail, né? Senão ele não deixa passar. E aqui então, imaginando que um usuário que já tenha um cadastro, já tenha criado um quiz. Então aqui nós temos a barra lateral, onde ele terá a nossa logo, um botão para criar um novo quiz, o histórico de quiz que ele já criou e o botão também de entrar com o PIN se ele quiser entrar num jogo de outro administrador. Aqui então tem a tela de relatório, tem o título, quando foi criado esse quiz, as estatísticas então a porcentagem de acertos, quantidade de questões, jogadores, individualmente também as estatísticas, as questões com mais acerto e com mais erros. O botão de também excluir o quiz se ele desejar e o botão de PDF se ele desejar gerar um relatório. Aqui também pode ver que ele colocou já o nomezinho aqui também, que eu entrei, que eu fiz o cadastro. Também se ele desejar sair, ele pode apertar aqui no sair, ele voltará para a tela inicial. A tela também é responsiva, então toda a tela fica certinha no celular. Aquela barra lateral ela some e surge esse botãozinho, onde ele poderá acessar de novo aquela barra se ele desejar. Entrando então para criar um quiz, ele terá essa tela, onde ele poderá colocar o título. E aqui seria, só para simular, imaginando que ele vai criar um quiz, na qual ano acabou a Segunda Guerra Mundial. Então aqui ele coloca o título do quiz que ele desejar, o tempo também daquela questão, a pergunta, as alternativas e qual alternativa seria a correta aqui que ele selecionaria. Se ele tentar concluir sem adicionar uma pergunta, ele vai falar que primeiro tem que adicionar uma pergunta para poder concluir o quiz. E se ele tentar adicionar sem preencher todos os campos, ele também não vai deixar, já que eu não adicionei a quantidade de tempo que desejo. Então, adicionando a pergunta, simulando, né? Não tem um banco de dados realmente. Aqui ele conclui, parece que quiz criado. Aqui então, imaginando que ele comece um quiz, então diferente do jogador, ele tem um botão de começar, então tem os jogadores que estão esperando na sessão. Ele começa, teremos aqui em cima a barra de pergunta, a pergunta do quiz, né? O cronômetro, se ele definiu algum tempo, o PIN e as alternativas que o jogador tem que selecionar. Selecionando então, ele tem o placar final, os jogadores que mais acertaram,
E ao finalizar, se ele for o jogador, ele vai voltar para a tela inicial, imaginando, e se ele for o administrador, ele vai voltar para a tela do relatório. Seria isso. Essa seria a nossa aplicação. Tem as considerações finais. Então, sobre as considerações finais, nós concluímos que nós tivemos o objetivo conquistado, né, o proposto que era gerar esse quiz. E a questão dos problemas é que, a princípio, nós tínhamos uma vontade de criar uma plataforma que tivesse a questão de brainstorming integrada com o quiz, e isso era inviável pela questão do tempo. Então, nós optamos por selecionar apenas o quiz no momento para poder elaborar essa plataforma. E a questão de trabalhos futuros seria incluir essas outras funcionalidades, interação do quiz com outras metodologias. E também seria a questão dos bancos de dados para poder ter uma possibilidade de hospedar esse projeto também. Aqui nós temos as referências que nós usamos para o projeto. Nós agradecemos a atenção de todos.